Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoe. Seja bem-vindo a esse canal, é um canal mariano, mas a gente vai refletindo sempre o Evangelho trazido pela Igreja Católica. Assim a gente vai conhecendo o Evangelho e depois a gente vamos passar também pela a leitura, né, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, para que a gente possa conhecer verdadeiramente a Bíblia, as palavras de nosso Senhor e nosso Deus, que vem sendo conduzida para nós desde a época de Abraão até os dias de hoje. Assim a gente pode, né, ter essa certeza de que a palavra ela é eficaz. A gente vai refletir hoje Lucas, capítulo 11, versículo do 47 ao 54. Quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e compartilhar conosco nos comentários. Sejam bem-vindos. Né? Que a graça de Deus vai nos iluminando, né, sobre o poder do Espírito Santo. A leitura do Evangelho, ele vai trazendo para nós o próprio Jesus ensinando. Né? Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós serveis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdades ele os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração de sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomaste a chave da ciência, e vós mesmos não entrardes, e impediste aos que vieram para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhes dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Então, a gente vai vendo que nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra um caminho que é trazido até os dias de hoje. A ciência, ela de Deus, é a nossa busca para que a gente possa converter, para que a gente possa, né, se sentir na presença de nosso Senhor e nosso Deus. São as leis e os profetas, né, eles que trouxeram, né, todo o ensinamento de Deus para que a gente pudesse realizar a obra dele na vida das pessoas. Então a gente precisa dessa chave. A gente tem a chave, e essa chave é o Espírito Santo. Basta que a gente abra o nosso coração e deixe ele ter acesso, para que ele mostre para nós o caminho da salvação. A salvação, ela vem não somente por Jesus Cristo, mas ela vem pelo próprio Espírito Santo também, porque é um Deus trino. Jesus é um Deus trino. É o Deus Filho. Tem também o Deus Espírito Santo, tem também o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Né? Por sua palavra tudo foi criado. Então assim,
é que a gente começa a viver um Deus trindo. Uma nova expectativa de vida está também de deixar que o Espírito nos conduza à verdade e às palavras que foram escritas pelos profetas e pelos apóstolos. Essas palavras, esse ensinamento, essas profecias, essas leis, como é que eu posso colocar aqui? Esse caminho, vamos colocar aqui, esse caminho indicado por eles, precisamos percorrer. Então, por isso que toda a salvação, ela vem por Jesus Cristo, mas ela vem acompanhado pelos os profetas que veio e indicou que Jesus viria e também indicou aquele povo para que aquele povo permanecesse fiel a ele e que eles não permaneceram, né? Aquele povo não foi fiel aos profetas. Olha só o que aconteceu quando lá na época do deus Baal, na época de Jezebel, na época do rei Acabe, na época de Elias, na época de Jeremias, o que aconteceu com aquele povo? Na época de Joel. Então a gente vê que muitas dessas palavras de Jesus foi fatos que aconteceu. Então aquele povo, o que eles fizeram? Eles não acreditaram nos profetas e começaram então a ter profetas que profetizavam a favor do rei, porque as pessoas não queriam viver mais uma vida com Cristo Jesus. Era desobediente. Eles queriam viver na idolatria, eles queriam ir para o céu de qualquer forma, eles queriam receber tudo isso porque eles foram escolhidos, Deus o escolheu, e eles queriam de todo jeito fazer da sua vontade e não da vontade de Deus. Então os profetas veio para que eles pudessem, né, tiver uma vida de obediência a Deus. Eles não tiveram. Até hoje o povo de Israel vive momentos bastante difíceis e duros na vida, e eles ainda até hoje só têm a ter o Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento como verdade. Então a gente vê que o mundo hoje está passando por tudo isso, porque o próprio Jesus também, ele disse que isso ia acontecer. Ele disse que ia acontecer as guerras, os povos um contra os outros, né? Toda a profecia de Jesus está se cumprindo agora. Mas quando a gente ouve umas pessoas falando que os antepassados nossos, né, os antigos, né, as pessoas mais velhas, né, eles falavam que ia vir isso, que isso ia acontecer. Mas como que aquelas pessoas saberiam dizer que tudo isso ia acontecer se elas nem leitura tinham? Elas tinham a chave da sabedoria. A chave da sabedoria era que elas iam para a Santa Missa, era que elas ouviam a palavra e elas guardavam em seu coração e elas proclamavam, passava de geração para geração. E hoje não se faz mais isso. E aí está chegando os dias e a gente não mais professa a nossa fé de geração em geração, não se faz mais isso. Porque a chave da sabedoria precisa ser alcançada, ser aberta aos corações, principalmente de toda a humanidade que vive sem Deus, que vive com seu coração trancado, para que eles possam receber a sabedoria, ter esse conhecimento dessa verdade do nosso Senhor e nosso Deus, para que ele possa ser salvo por Jesus Cristo. É por isso que não só crer em Jesus Cristo. Como é que eu creio em Jesus Cristo se eu preciso conhecê-lo? Quem vai me ensinar?
Se eu creio, não posso só crer em Jesus Cristo, mas eu também tenho que viver os seus ensinamentos. Como é que eu vou aprender os seus ensinamentos? Quem é que vai me ensinar? Né? Então, precisamos, né, estar consciente disso, de que Jesus está ali mostrando para nós. Não adiantamos fechar, né, a sabedoria. Não adianta a gente não falar, se esconder, né? É preciso ter esse envolvimento, é preciso se envolver, porque a gente se envolvendo com os profetas, a gente vai se envolvendo com a palavra, a gente vai se envolvendo com o reino e vai trazendo para nós esse momento de graça. Que a luz do Evangelho nos ilumina, nos conduza e que a gente vai vivendo essa palavra em todos os momentos das nossas vidas. Até um próximo encontro, fica na paz, fica com Cristo Jesus e que o Santo Evangelho nos transforma em pessoas com a sabedoria que vem do alto, que vem do nosso Senhor, do nosso Deus. Até o próximo encontro.